Nesse programa, falaremos muito sobre o movimento woke e o progressismo. Não perca! Fala, galera! Estamos aí juntos novamente para mais um programa daquele clube que todos amam, o Clube dos Cancelados. Vamos hoje, inclusive, tratar sobre assuntos bem espinhosos. Estamos prontos aí para ser bastante cancelado, receber bastante crítica, Polêmica! polêmica e muito cancelamento, porque o nosso slogan sempre foi o politicamente correto passa muito longe e o cancelamento mora ao lado. Então vamos lá para mais um programa cheio de alegria, cheio de verdade, cheio de polêmica e bem sério, porque é o nosso rumo, é o rumo das nossas gerações, é o rumo das futuras gerações, dos nossos filhos, netos e por aí vai, que está em jogo pelo assunto que nós vamos tratar hoje. Fala aí, João, o que nós vamos falar hoje? Eita. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque temos gente lá nos Estados Unidos, temos gente aqui em Ribeirão Preto, falamos para o Brasil inteiro, no Oiapoque ao Chuí, não é verdade? Vamos Isso. falar hoje sobre esse movimento, esse tal desse movimento woke, né? Esse movimento progressista, que cada dia mais nos aprisiona, né? Nos deixa mais trancados, mais calados. É um movimento que deixa a gente, às vezes, até com vergonha de falar que é família, né? De falar que vai a uma igreja, enfim, de falar de Deus. A gente não está podendo mais falar nada, porque a gente só está apanhando. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Com muita seriedade, né? Às vezes com brincadeiras, porque tem coisas absurdas, ridículas, e E a é só gente vai ter rindo. que partir para esse lado também, né? Só rindo mesmo. Só rindo. É verdade. Fala, galera. Vamos junto de novo. Eu, nosso fantasminha, do lado, nosso amigo Narigudinho. Vamos falar de coisa séria, com um pouco de diversão também, mas vamos falar de coisa séria hoje. Esse movimento progressista, movimento woke, que nem o João falou. Esse negócio que a gente hoje não pode ser... A gente não pode ser branco, hétero, rico e cristão. A gente não pode acreditar. Nada disso hoje é legal. Tudo é chato. O normal passou a ser diferente. Se você for tudo isso, você está errado no mundo, cara. Você não pode ter mais essa opinião, você não pode, que nem o João falou de Deus, hoje você não pode ganhar dinheiro, você falar de dinheiro, hoje você está errado também. Hoje você não pode ter, hoje cor de pele já é um problema demais, hoje você não pode nem ser hétero, eu não posso falar que eu gosto de mulher hoje. Não posso falar que eu gosto de mulher, hoje é um absurdo, cara. Eu não posso falar que eu gosto de mulher, não posso falar que eu acredito em Deus, eu não posso falar que eu quero ganhar dinheiro, que tá tudo errado. Tá tudo contra, é tudo contra o sistema. Então, assim, cara, não sei onde que a gente vai parar. Sinceramente, cara, não sei onde a gente vai parar aqui. Infelizmente, essa geração, a gente vê pelas faculdades que a gente vem tendo várias reportagens, cara, que essa doutrinação imbecilóide, cria imbecilóides, cria essa geração débil mental, vamos falar assim, bem débil mental mesmo, cara, que você não pode fazer nada. Hoje, você vai na faculdade pública que era referência, velho, uma USP da vida, era referência, qualquer faculdade hoje, não é verdade, federal, USP, tudo. Hoje eu tenho medo de verdade de falar que eu quero colocar meu filho numa faculdade pública. Porque você vê as paredes pichadas, a doutrinação absurda, infestada, pichação, droga, não é grande, não são todos, mas assim, uma grande maioria. Uma boa parte. Então, uma boa parte, e pichação, só falando de droga, falando de movimento socialista, falando disso, daquilo, outro. E violência, né, Ken? Violência em nome do amor. Violência em nome do amor. Eles falam muito em discutir, né, em conversar, em dialogar, mas eles não conseguem dialogar. A partir do momento que eles perdem o diálogo, eles partem para agressão física. Sim. E se o homem de direita agride, mesmo que
esteja em legítima defesa, um Se cara de defende, né? esquerda hoje, um cara desse movimento woke, desse movimento, né, absurdo, ridículo, nossa senhora. A gente, inclusive, hoje eu estava conversando aqui com a minha esposa em casa, falando sobre aquela blogueira de direita, que num programa, não sei o nome também, eu nem quero saber o nome desse programa, mas ela estava discutindo lá com uma dessas, Ministra. né, dessas meninas aí, meninas, uma senhora de esquerda, A Eduarda, se não me feminista, engano, que foi feminista, a Isso. Eduarda. Eduarda. feminista, ela é lésbica e tudo mais e tal. Cara, ela falando desculpa aqui, esse programa não é para crianças, mas simplesmente virou para ela, eu te chupava inteira. Você imagina se a gente, homens de direita, brancos, fala um negócio desse para uma mulher hoje em dia? O que aconteceria? A gente sairia algemado de um Cara, programa e desse. você imagina o seguinte, isso foi ao vivo, na frente das câmeras. Você imagina o que não sem acontece vergonha. nos bastidores. Rodrigo, eles não têm vergonha de mais nada. Eles ditam as regras. E, João, e vou te falar, enganchando nesse assunto, você imagina se fosse a Eduarda que tivesse falado isso para ela. Não, acabou. Ao Nunca mais contrário, aparecia. A moça de direita. Tava censurada, A moça de rede direita. social caçada, não podia mais ter rede social. Não, Acabou. teria sido processada, o STF, o cacete já teria entrado na jogada. Você entendeu? Eu não vou nem. Ia ficar inelegível, porque eu acho que a Eduarda é vai candidata a sair, deputada vai federal. sair. Eu não, Ia ficar não vou inelegível. nem falar do homem, tá? Não vou nem falar do homem que nem você jogou, porque você falou, porque se fosse homem, ele saía algemado fuzilado. na caminho de força. Eu vou colocar ao contrário, se fosse a menina de direita que tivesse falado. Se fosse ela. É essa a questão. Se fosse ela, teria também. Estava fodida. Vamos falar o português correto, vai. Estava fodida. Cara, e como a gente falou no começo aí, né, essa agenda, né, se denomina como progressismo. É uma pauta progressista. Eu não sei vocês, mas no meu dicionário progresso não diz essa. Não reflete existe. isso aí, não. Eu não entendo. Eu não sei aonde está o progresso nessa agenda. Eu não consigo entender o que chamam de progresso. Se você comparar a geração dos nossos pais e dos nossos avós com a geração de hoje, eu quero entender onde está o progresso. Eu ainda não cheguei. O que eles entendem sobre progresso, sobre ser progressistas, a base disso tudo é destruir a família. Pois é. Então eles andaram, então eles progrediram sim. E aonde está o progresso? Que você destruindo a família, você destrói a humanidade. Perfeitamente, mas o progresso para eles é esse. Eles não querem estar de mão dada com a família. Isso para eles é regressão. Você entendeu? Isso para eles é regressão. Patriarcado. É o patriarcado. O paternalismo. O patriarcado agora está matando criança de 5 anos. Não é mais a mãe, é a criança de 5 anos, né? É o patriarcado que está matando isso, não é mais a mãe. A gente viu essa semana esse absurdo de uma juíza. Do Jairinho. Brincadeira. Sabe? Uma juíza sai da boca de uma juíza, não precisa nem falar progressista do jeito que ela é, né? Uhum. Progressismo assim, que dá nojo. Você chega ali com a caneta que é dada pelo Estado para ser imparcial, para julgar com imparcialidade, e o que a gente viu ali é totalmente ao contrário. Eu vou um pouquinho mais longe, João, julgar de acordo com a lei. Ela poderia até ser parcial, mas desde que ela... se ela tivesse parcial, ela não seria de acordo com a lei, porque a parcialidade é um dos requisitos para um juiz. Mas, assim, o problema é que ela saiu, inclusive, da lei. Até a ministra Carmen Lúcia hoje, eu vi uma matéria, uma reportagem de uma entrevista da Carmen Lúcia hoje, que é progressista. Até a Carmen Lúcia, que tem um viés progressista, falou que a decisão da juiz foi totalmente contra a lei, contradizente, porque primeiro que não houve nem a condenação e ela já deu perdão. Isso não existe no nosso sistema jurídico. Então ela teria que ter cumprido alguma parte da pena para depois ser julgado o perdão judicial. Esse seria o sistema normal e jurídico
a ser executado. E ela não pode tomar o gênero por julgamento. Ela, na sentença justificando o perdão judicial, ela tomou como base o gênero. Isso não é levado em conta no nosso ordenamento jurídico em lugar nenhum. Com Nenhum. certeza. E para Apesar piorar, de Rodrigo, quererem hoje tornar isso uma questão legal, né? Estão tentando aí a lei da misoginia e tudo mais, para que a gente vai entrar nesses assuntos. Mas hoje, atualmente, hoje é dia 9 de junho de 2026, não existe no ordenamento jurídico nada que paute uma decisão de acordo com o gênero. E para piorar a situação do que a gente viu, desse escárnio, essa vergonha, essa senhora, essa juíza, ela já tinha falado disso lá atrás numa entrevista, não sei se vocês viram. Uhum. Ela deu uma entrevista e ela falou exatamente o que essa moça, para ela, estava passando. Exatamente o que ela falou ali no julgamento final, na parte final, que ela leu, ela falou na entrevista. Ou seja, ela já falou fora dos autos. Eu não sei se à época ela já era juíza do caso, mas acredito que sim. Então, só para piorar... Possivelmente, né? Porque esse Possivelmente. caso já se arrasta por longos, acho que 16 anos, se não me falha a memória. Só para piorar mais a situação. Não, 2021. 5 anos. Foi 2021. 2021 o caso, e 2021 o caso, e foi feita a sentença, teve agora. E assim, além desse absurdo que ela falou, teve ainda a mãe, no caso, que, por causa de opressão, cara, sinceramente, para mim, a mãe, com essa conivência toda, não tem cabimento, cara. Por Nada causa justifica, disso, daquilo, nada gênero, não justifica. Cara, não é mãe ou pai, ela usou o gênero, porque a mãe foi oprimida. Cara, tem tanta mãe aí que vai pra dentro do cara e senta porrada se o cara fizer alguma coisa. Não é por causa disso, cara. Essa aí é coisa de mãe. Cara, e nós temos um... defender o filho. Não é mãe, olha não. só, o negócio mãe é tão... pai. Mãe e pai. Vou te dar um exemplo. Assim, mãe e pai. Desculpa, só rapidinho. Eu vou entrar num outro lance aqui que aconteceu dentro aqui em Ribeirão Preto, cara. A mãe e o padrasto faziam... Eles foram condenados agora a 40, alguma coisa assim. Eles faziam vídeo com a filha. A mãe fazia vídeo com a filha. Não tinha Chamava homens, né? Chamava homens para fazer vídeo com a filha. Mas não teve, assim, um abuso. Eles não abusavam da menina, mas eles faziam em cena, sabe? O ato sexual, essas coisas, entendeu? Sabe quem que denunciou? O amante da mulher, que olhou aquele negócio e achou um absurdo. A mãe estava fazendo com a filha. Você entendeu? Que a mãe estava fazendo com a filha. Então, assim, olha onde a loucura de uma mãe. Isso não é mãe, isso é um animal. Você vai me desculpar. Ô, Kenny, e aí... Isso aí não é mãe. Nem a que fez isso aí com a filha aqui em Ribeirão, nem a que foi omissa lá e ainda foi criado a lei que a mãe tinha que ser enquadrada, não tinha que ser perdoada, não. Ela tinha que ser enquadrada na lei. Henri Borel, lá que eu falei num dos nossos... Eu falei, a gente conversou sobre isso aí no outro dia, que tem que ser enquadrada por omissão, cara. Não tem que deixar, não. Eu apanhava do marido. Vai pra delegacia e fala. Não tem a Maria da Penha? Vai pra delegacia e fala. Vai na delegacia, tá batendo em mim e na minha filha ou no meu filho? No caso dela não foi o caso, né? Porque ela saiu do hospital e foi pro salão de beleza, pô, fazer o cabelo. Não, isso que eu tô falando. Se ela que nem a juíza... Vamos na alegação dessa juíza que falou essa... Eu acho que é isso que a gente tem que entrar. O que foi, se ela foi inocentada, se ela foi... Isso, eu acho que pra gente, o que a gente está conversando aqui nem vem muito ao caso. O que a gente acha que tá querendo dizer aqui, está falando, é o que toda essa agenda progressista, né, tá fazendo com o Brasil e com o mundo, né? Com o Brasil e com o mundo. E que se a gente aqui estamos em 3 pessoas, né? 3 pais de família, 3 empresários, enfim. A gente aqui está se levantando e está falando não. Está falando não, a gente não aceita. Eu não sou obrigado a aceitar isso. Eu não sou obrigado a aceitar isso. Então, mais do que aconteceu lá com o Henri Borel, lá com o julgamento,
A questão é, a que ponto, olha o que essa juíza falou por causa de um movimento progressista, por causa de uma agenda woke, olha para onde nós estamos caminhando. E ninguém fala nada. E aí, Isso não é mais, isso. isso não é mais exceção. Não é mais Você exceção. mesmo falou, Kenny, e eu acho que seria importante, eu não sei se o Rodrigo depois na edição aqui do nosso programa vai conseguir fazer, seria interessante você colocar algumas fotos aqui das paredes das faculdades federais e estaduais do país, ver se aquilo ali é ambiente educacional. Não. Aquilo parece uma cadeia. Eu garanto para vocês que tem cadeia mais limpa que aquilo lá. Aquilo é uma vergonha. Com certeza. Eu não quero que a minha filha estude num antro daquele. Porque virou um antro. Virou. Eu vou apanhar muito pelo que eu estou falando aqui, mas virou um antro, gente. É um lugar perigoso. É um lugar perigoso hoje. Isso. O que é isso? Sabe, aquilo ali, a gente está ali para estudar. A gente está ali para estudar. Greve de estudantes, Kenny. Essa semana a gente viu greve de estudantes. Eu não sabia, gente, vocês me desculpem a ignorância, mas eu não sabia que tinha bolsa para estudante de faculdade. Até entendo, falo, poxa, não, o cara precisa para, de repente, para se locomover, para pegar um ônibus, apesar que a gente paga isso também, né? Mas para comer uma refeição na escola. Mas, vem cá, se eu não me engano, é 1.900 pau a bolsa desses caras. O que mais que eles querem? Mas não é só para o cara estudar, não. O cara tem que fazer projetos, pesquisa, tem alguns regulamentos e tal, mas... Perfeito. Eu acho bacana. Agora, o problema é a finalidade. A ideia é boa, a finalidade é que é mal aplicada. Para que é usado esse dinheiro? Esse é o problema. Então, é isso da onde a gente... que é onde a gente está chegando nessa agenda woke, progressiva, essas coisas, progressista, é que eles querem jogar isso aí na nossa goela. Eles não aceitam que a gente tenha uma opinião contrária. Eles querem que isso a gente engula e aceite e pronto, acabou. E vai ser assim, e que é assim. E o que a gente pensa contrário disso, tá errado. É isso. O problema é que hoje você não pode mais nem discutir. Você não pode mais nem dar a sua opinião. Tá errado. Tá errado. Só que assim, eu acredito que isso, a gente tem que continuar debatendo, continuar conversando, continuar mostrando essas partes erradas, porque precisa, cara, a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar porque isso não é correto, isso aí não é o certo. Ter opinião divergente é uma coisa, agora você tem que enfiar essa parte goela abaixo para a gente, essa agenda, é uma narradora que não é boa, a gente tem que engolir, a comunidade LGBT a gente tem que engolir, que eles têm, tá certo, é uma lei que a gente estava, até comentei com vocês hoje à tarde, cara, que eu acho absurdo, a gente até viu a lei aqui, que é uma lei que dá isenção, então um projeto de lei que dá isenção para quem tiver... Conta de luz, energia elétrica. Uma isenção de energia elétrica para alguém que tem um LGBT numa organização. Não, cara, que isso, cara? Qual que é o benefício disso? Eu estou falando assim, isso aí é malefício, porque as pessoas elas começam a se incomodar com o LGBT, com o negro, enfim, com o mimizento de plantão, e começa a se afastar disso. As pautas legais, as pessoas começam a não querer mais. Eu vou mais longe, você deixa esse tipo de pessoa, você acaba excluindo. Eu vou até já entrar nessa pauta da questão da divisão de classe, né? Que é o que se quer propor. Mas você nunca vai saber se quem está numa empresa, um homossexual, um negro, ou uma minoria, como eles chamam, né? Você está na empresa por capacidade, por competência, por habilidade, ou se simplesmente para ter um benefício, ter um benefício de uma isenção numa conta de luz. Então, assim, você acaba diminuindo as pessoas pela forma com que a pessoa vive, seja pelo fato de ser negro, seja pelo fato de ser homossexual, seja lá o que for. E o grande problema dessa agenda, dessa pauta hoje, é a divisão, é o nós contra eles.
Isso é É? que acaba. Eu discuto muito com algumas pessoas, não há o porquê expor aqui, mas eu gosto, sempre fui muito de falar sobre política, sempre fui muito polêmico, gostar de discutir. Quase nunca, né, Kenny? Um pouquinho. Não, quase nunca, nada. E, e as pessoas falam assim, mas o que que a vida do outro interfere na sua? O que que ele fazer isso interfere na sua vida? É claro que interfere, porque esses tipos de decisão que são tomadas referente à forma com que a pessoa vive, querendo te impor como a verdade absoluta, isso interfere no todo, porque a partir daí você tem que modelar a sua vida de acordo com a vida do outro. Isso é, Sim. eu não posso mais hoje ensinar minha filha, eu sou evangélico, eu sou cristão, e Uhum, a minha vida é pautada na Bíblia. Antes das leis dos homens, na minha vida tem a lei de Deus. Então, a uhum. lei de Deus também manda seguir a lei dos homens, desde que não fira a lei de Deus. Então, é essa a minha fé, é essa a minha vida, e da grande maioria das pessoas ainda é isso, apesar de haver esse movimento todo, eles não são maiores, eles são mais barulhentos, Sim. são mais inconvenientes, mas não são maiores. A grande maioria Chatos. da população mundial ainda é uma população conservadora, uma conservação com princípios e com valores pré-definidos e determinados. Então, eu não posso hoje chegar para minha filha e falar com liberdade para ela: filha, olha, eu não quero que você seja homossexual, porque não é isso que eu escolhi para sua vida. Não é isso que eu desejo para sua vida. Não é isso que eu gostaria que você fosse, porque aí eu sou taxado de homofóbico. E hoje é até crime, né? Sim. Então, hoje um padre numa Por uma igreja, um simples pastor opinião numa sua, igreja, só a opinião. um padre não pode nem se recusar hoje a fazer um casamento homoafetivo, porque eles não professam esse tipo de crença. O casamento é entre homem e mulher. E virgem é que nem todos respeitam isso, mas deveria ser, é assim que é ensinado. Uhum. Se cumpre ou não, aí é problema de cada um, né? Sim. Mas é assim que se é ensinado. Então, mas hoje não pode, porque existe essa agenda mais impositora, que te impõe um determinado comportamento. Então, o comportamento do outro não tem nada a ver com a minha vida. Como? Não tem nada a ver com a minha vida. É óbvio que tem. Essa aqui é a questão. A imposição deles é a correta e a nossa não. Se a gente impõe, que nem você falou, essa ideologia, vamos colocar essa ideologia sua, vamos colocar nessa linha, tá? Ou nessa maneira de pensar, ou nessa maneira de viver sua, que é a maneira que você escolheu. Tá tudo certo. Não, você tá errado. Pois é. Por quê? Porque não pode ser assim. Por que que não pode ser assim? É essa porra dessa Os questão. Por que que não progressistas pode ser podem assim? pensar do jeito que eles pensam, mas nós não podemos pensar do jeito que nós pensamos. Como assim? Agora, eu não posso ser do jeito que eu quero ser e você pode ser do jeito que você quer ser. Eu tenho que ser do seu jeito. Seu E a jeito gente do tem, cacete. e a gente tem que engolir isso tudo. E a gente É tem que isso, ficar é isso que eu tô quieto. falando. Eles O que querem acontece? socar a goela, O que goela abaixo. acontece? O que acontece é que eles se organizaram, né? Eles conseguiram ser mais barulhento porque eles se organizaram. A gente está aqui hoje, nós somos em 3, estamos aqui conversando, batendo papo sobre o assunto, falando, nós vamos apanhar muito das coisas que a gente está falando aqui e tal. Bastante. Porque, assim, aí se você for ver, nós vamos apanhar, vai ter um monte de mensagem para a gente ali no YouTube, no Instagram, Só, só provavelmente. o fato da gente, no primeiro programa, falar mal da Virgínia, isso não, falar o que a gente Não, pensa, não. né? Não falamos Falar o que a nada da gente. Virgínia, não. Falar o que a gente pensa, que ela gosta de aparecer e faz o estardalhaço, E ela gosta mesmo? aproveita até um negócio que foi errado do cara xingar ela no estádio, ao invés dela pegar isso e transformar isso numa coisa boa, não, aí ela já joga na mídia, já faz o marketing. Até isso a gente já apanhou, já Então, recebeu assim, mensagem criticando. Você imagina um tema tão Rodrigo, sensível quanto esse? então, você vê, nós já falamos aqui sobre o setor público, uma juíza que fez aquela besteira. Nós já Influenciada falamos, pela pauta. nós já falamos sobre as faculdades, né? E as faculdades, aí você também pode ir para o lado da cultura,
que eles dominaram o lado da cultura, né? Seu Gilberto Gil, seu Caetano Veloso, seu Chico Buarque, de Holanda, né? Essa turminha toda que se fechou, Daniela Mercury, entre outros que eles também estão. E agora, além disso tudo, eles passaram também ao esporte, né? Então, hoje eles estão forçando uma barra muito grande também, não é para se colocar. Eu acho que se colocar faz parte, é ótimo. E deve, exato. Né? É ótimo. Todo mundo tem que ter o seu espaço. A gente sabe aqui, os três, vou falar aqui para a galera, os três sabem de todas as dificuldades das minorias. O que o público LGBT lá atrás apanhava, sabe? Eram realmente judiados. É uma vergonha o que se fazia. Os pais alguns eram marginalizados, inclusive. Marginalizados, eram colocados para fora de casa. Enfim, a gente sabe que tem que ter programas para auxiliar, um monte de coisas. Um monte de coisa a gente sabe. O que está acontecendo agora é que o movimento está se colocando e a gente está tendo que sair pela porta dos fundos. Então, vamos colocar rapidinho, vamos colocar todos no mesmo círculo. E você que pensa de uma forma é legal, você que vamos pensa proteger de outra forma todo mundo, né? Isso, se todo mundo se respeitar, vai ficar lindo no final. Mas tem que haver respeito. E sociedade, viver em sociedade, você requer respeito de ambos os lados. Sim. Não é verdade? Concordo, o seu direito acaba quando ele ultrapassa o meu. Com certeza. Não é verdade? Não, você falou tudo o meu agora. O meu é a mesma coisa. A hora que ele está passando por cima do outro, ele já deixou de ser um direito meu, eu já estou invadindo o direito do cara. É por isso que você fala. Isso, infelizmente, não tá acontecendo. Então, já deixar aí aberto, Kênia e Rodrigo, para a gente falar um pouco sobre o esporte também, o que está vivendo o esporte. É isso que a gente fala, porque enfiar a goela abaixo é onde você perde o respeito. Que é onde, assim, que eu falei que a gente começa a olhar um LGBT, no caso, vamos falar da parte LGBT, de uma forma diferente, porque cara, sempre existiu o LGBT. Só que o que a gente fala é a parte de, sei lá, escrota desses caras, mano, que são nojentos, que querem colocar criança, querem fazer um monte de coisa, querem se pegar dentro de um shopping, dentro da coisa. Que assim, se pegar é feio até para um casal hétero. Exatamente. É horrível para um casal hétero se pegar dentro Depende de onde, né? É aquilo que a gente falou no outro programa, depende do ambiente, né? Qualquer ambiente público, assim, tô no shopping, quero se pegar. Cara, é feio para um hétero, é horroroso. Eu diria que a maioria, Ken, eu diria para você que a maioria respeita. Sim, a maioria respeita. Agora, tem uma Não parte... acho não, João. Essa parte barulhenta, Rodrigo, eu conheço cara, eu também conheço pessoas que são maravilhosas. Eu também conheço várias, mas infelizmente é minoria. É minoria no meio. É a minoria barulhenta. A minoria barulhenta. Ela quer causar. Eu sinceramente eu não vejo isso, não. Eu vejo no meio, vamos falar especificamente sobre o homossexualismo, no meio homossexual, no meio da agenda da sopa de letrinha, né? LGBTQI, se errar a sigla tá dando até processo, dá até medo de falar a sigla porque a gente não tem advogado, né? Você não pode mudar a música, você não pode mais mudar a música. Como é que eu vou saber? Cada hora inventam uma sigla, botaram mais no meio, botaram número no meio. Como é que eu vou saber qual é a sigla? Não sei, é aquele monte de letra lá que identifica o homossexual. Então, um grupo, né, na verdade, que aí sim eu concordo que nem todos se sentem representados por esse grupo, mas a grande maioria dessas pessoas homossexuais, infelizmente, eles não são respeitosos. A maioria não são respeitosos. É óbvio que tem muita gente, a gente conhece, convive, ama, inclusive são pessoas que têm o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, que eu recebo dentro da minha casa com todo o prazer e carinho do mundo. A gente sabe que tem pessoas, porque nos respeita a minha família, respeita a minha vida, assim como eu também, quando vou na casa deles, respeito a forma deles viver e há um respeito mútuo, recíproco. Então, lamentavelmente, eu vou discordar de você, que não é
não é maioria, pessoal que respeita. Nós estamos aqui para isso, concordar, Eu acho. discordar, sempre A com gente vai. respeito, né, Rodrigo? Como a gente está falando aqui que a gente tem que pregar sempre, né? A gente tem que respeito. pregar. Ô, Kenny, aí vamos para a gente finalizar, vamos falar um pouco do esporte, do que está acontecendo com relação a esse movimento aí dentro do esporte. Vou falar ainda, inclusive, de uma situação. É assim, ó, a gente já gosta, né? Eu já adoro falar de esporte, adoro falar de futebol e adoro. Deixa eu só fazer um Fala aí, adendo. Rodrigão. Não vamos finalizar no esporte, não. Depois do Kenny falar aí sobre esporte, eu também vou falar um pouquinho aí sobre a situação do esporte. Eu queria finalizar com uma situação na arte, que eu vi hoje, inclusive. Mas pode falar. Eu vou falar de esporte, que eu conheço um pouco mais do que o Rodrigo, porque ele é fluminense, então eu vou falar de esporte. Aí. Alô, São Paulino. Mas assim, ó, essa agenda, cara, é assim, ó, a gente gosta de inclusão de tudo, a gente gosta que todo mundo tenha seu espaço, todo mundo tem direito, todo mundo tem tudo. E eu vou falar de narradora, porque assim, a gente já conversou muito sobre isso, as narradoras hoje, tem narradora, comentarista, tem boas, tem a Renata Fã, tem até a Ana Thaís Matos, que eu não gosto muito dela não, mas ela fala coisas interessantes. Aí tem aquela moça lá que deu problema com o presidente a Nariguda? Não pode falar, não pode. Eu posso. Mas aquela moça, ela é muito ruim. Ela é ponto de referência igual eu. Quando fala assim de mim, lá, perto daquele narigudo lá. Eu sou ponto de referência, ela também é. Então, você pode falar, eu não posso falar isso, não. Então, assim, são muito ruins. Só que, assim, eles querem enfiar a goela abaixo. Só que, assim, no meu ponto de vista, o porquê da gente ter que engolir ou ter que escutar essas moças na narração masculina. Elas não querem narrar o feminino. Por quê? Vamos lutar pelo nosso espaço? O direito de todos não é narrar? Então, eu sou mulher, vamos narrar o jogo de mulher. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que elas não querem. Por que elas não querem? Querem, então. Porque a visibilidade masculina é maior? Hoje eu tô discordando. Eu vou discordar de você também. Eu quero dizer pelo seguinte. Eu acho assim, ela pode narrar o futebol feminino, masculino também. Se ela fosse... Não, eu não estou discutindo isso, não. Peraí, rapidinho, deixa eu só dar um pitaquinho, deixa o Rodrigo dar só um pitaquinho. Só para terminar rapidinho, eu não estou discutindo se ela pode ou não narrar o masculino. Ela pode. Se ela tiver competência, qualquer pessoa pode ser. Era isso que eu acho que o Rodrigo queria falar para você. Não, eu não estou falando, porque eu estou falando de competência, porque elas são ruins. Muitas são ruins e não aceitam. É que não tinha ficado claro. Não tinha ficado claro. Elas são ruins. Porque assim, ó, a Renata Fã, ótimo. Ou até não é ruim, precisa aprimorar. Às vezes pode vir até a ser boa, mas precisa aprimorar. E como é que você aprimora? Igual o juiz. Qual juiz você conhece que já fiz um curso de arbitragem e agora já estou apitando a Série A do brasileiro? Você conhece algum? Isso. Não. E por que a narradora tem que começar lá no jogo principal? Na Série A. Não. Ó, não vamos longe. Tem a bandeirinha, uma das melhores bandeiras que a gente tem no Brasil, melhor que homem. É mulher. E a gente não pode falar que ela é bonita, que ela é. Não, é bonito, pode falar isso. Cara, mas pode falar. Aí sabe assim, por quê? Mas deixa eu só te dizer o porquê. Ela é uma das melhores. Na verdade, não. Ela é a melhor bandeira que existe no futebol brasileiro. Mas a bandeirinha. É melhor. A bandeirinha, a juiz auxiliar, né? O juiz auxiliar vai ser sempre melhor. Tende a ser. Vai ser, não. Tende a ser sempre melhor do sexo feminino do que do masculino. E aí, a biologia, que eles tanto dizem que as pessoas negam, mas que quem negam são eles, explica o porquê. Ô, João, a sua esposa, ela faz quantas coisas ao mesmo tempo? 18. E você? Uma. E você? E olha lá, hein? E se der uma bobeada, errou. É isso. Elas são mais competentes mesmo. O árbitro auxiliar, ele tem que ver o campo inteiro. 22 jogadores, velho. O juiz não. O juiz tem que ter pulso, tem que estar ali no lugar certo. É por isso que o juiz homem tende a ser melhor do que o juiz da mulher. Porque é uma questão física. Então, é isso. Só que aí você fala isso, você tá errado. Eu vou ser taxado como um machista por causa de uma fala dessa.
Mas você sabe onde que ela começou? Na Série B, na Série C. Ela foi se aprimorando. É por isso que eu falo, vai lá narrar futebol feminino, que não tem tanta visibilidade, não tem tantas coisas. Vai narrar. Não precisa começar, ou a gente ter que engolir ela, e a gente poder criticar, e elas poderem aceitar. Simples assim. Ou, Não, você não pode. Se você não falar hoje, pode. você é machista, Não pode, misógino, qualquer coisa que mas você fala. é isso, esse é o problema, a gente poder criticar. Só que assim, a gente criticava os homens, poder criticar os homens, a gente pode. Cala a boca, Galvão, na época, aquela brincadeira que todo mundo fez, pode fazer? Fala um cala a boca, sei lá, alguém das meninas aí. Cala a boca, narigudo. Você entendeu? A menina que teve problema com o cara do Flamengo, ela é fraca. Na minha visão, ela é fraca. Só que É porque ela é fraca pelo fato do que a gente está falando aqui. Porque ela quer trazer sempre pautas progressistas. Ela não se preocupa tanto com a profissão e com o esporte do que ela se preocupa com as pautas. É como, aí vamos lá, vamos mudar essa pauta da questão da mulher no esporte para já levar para um outro tópico que é o racismo no futebol. Olha as reações. Ah, Rodrigo, você concorda que uma pessoa vá no estádio e fique gritando macaco pros outros, joga banana? Claro que não. O cara que faz isso horrível, não tem cérebro. O cara que faz isso não tem o que fazer. É um imbecil. O mínimo é um retardado. Imbecil. Né? Porque eu acho válido, é que nem a gente estava falando, eu acho válido as provocações e tal, mas tem coisa que, óbvio, que tem limite. Tem coisa que isso é imbecilidade, né? Isso é imbecilidade. Mas vamos esquecer o imbecil que está fazendo isso, que ele que se entenda até com a lei. Mas vamos lá para as reações. Porra, eu lembro muito bem do Daniel Alves, quando jogaram a banana para ele, o que ele fez? Descascou a banana na beira do campo, comeu e jogou a casca pro cara de novo. Fora. Aí jogaram pro Vinícius Júnior. Jogaram aqui uma banana. Porra. Me ajuda, velho. É a vitimização. Onde a gente vai. É que a gente tá indo para esse lado do racismo agora. Mas assim, é a vitimização de tudo, de geral. Que é onde o mimimi, que é onde o Rodrigo, o nosso fantasminha não gosta muito aí, mas é onde a gente chega no progressismo, na agenda woke, essa agenda toda que cria esse ambiente desfavorável, esse ambiente chato, esse ambiente, sei lá, politicamente correto, essa parte toda chata, eu vou até chegar num ponto agora, só para a gente finalizar essa parte do esportivo, que até que a gente conversou, de um cara que eu sou fã, Thiago Leifert. Os caras dando porrada. Os caras dando porrada no Thiago Leifert, porque ele criticou uma expulsão da Marta, comparando com a comemoração. Cara, eu vi hoje isso. Tem nada a ver. Aí não, cara, ele foi comemorando a convocação da Neymar. Porque você falou da Marta. Aí ele foi fantástico. Ele foi pontual e cirúrgico. Então é o seguinte, já que você está falando isso, vamos comparar. Não vamos comparar banana com mamão, não, tá? Vamos comparar banana com banana. Então, assim, ó, do mesmo jeito que o do Felipe Melo foi, tal, vamos comparar essas idiotices que prejudicou o time. O próprio Vinícius Júnior também levou o amarelo lá e ficou suspenso. Ele deu esse exemplo. Ficou suspenso. Então vamos comparar o seguinte. Se alguém da seleção brasileira for expulso, vamos passar a mão na cabeça também, tá? Não, ele falou também da Marta. Se a Marta for convocada amanhã, e que eu tô torcendo pela Marta ser convocada, foi o que ele falou. Mas nós vamos falar a mesma coisa. Porque, gente, a Marta não tem a mínima condição mais de jogar no time da seleção brasileira feminina. Não tem. Não consegue mais andar em campo. Não consegue mais andar. Mas, enfim. Ela foi. É histórica, vai ficar para a história. Jogou demais. Pelé, a mesma coisa do Pelé. Pra mulher, né? Tinha um monte de gente que falava que se botasse ela na seleção masculina, ela faria. Não. Ela jogou demais para a categoria dela. Joga muito. Perfeito. Ela foi acima da curva. Rodrigo e Kenny, eu acho que a gente, como eu falei para vocês, a gente faz 18 programas desse, 20 programas desse, mas a gente já está passando um pouquinho da hora, e o Rodrigo queria finalizar com o assunto aqui. Vou finalizar para fechar essa agenda, porque hoje os artistas, como a gente falou, acabam abraçando essa agenda. E, muitas vezes, assim como o Vinícius Júnior paga também um preço, né? Não adianta falar que ele não paga, que ele paga um preço por esse... Vou falar, João, licença.
por esse mimimi dele do caramba, o politicamente correto dele. Então, os artistas também pagam. Hoje eu vi uma entrevista do Oscar Magrini falando sobre a situação do Márcio Smelling, da consequência que os artistas homens da TV tiveram que se reconstruir para viver dentro das emissoras de TV e dos sets de gravação, porque a partir daquele momento do que aconteceu com o Márcio Smelling, todos eles estavam sujeitos à mesma coisa, à mesma injustiça. Eu não estou defendendo o Márcio Smelling porque eu nunca gostei dele. Tá? E também não acho que, por mais que ele tenha sido inocentado, não acho que ele seja limpinho de tudo, não. Tem alguma coisa mal contada aí, apesar daquela Dani Calabresa também ser uma bênção, né? Gente Então, boa, gente boa. Gente boníssima. Eu não posso falar dela porque Rodrigo, você já viu. eu vivi um pouquinho Exatamente artístico, isso. eu posso te falar que, gente, ninguém ali é santo, vai. Então, bola pra frente, a gente vai ter muito papo para conversar sobre isso lá em outros programas. E aí os caras estão pagando pato hoje, tendo que se redesenhar por causa de uma agenda que eles mesmos defendem. Verdade. E vou só para dar um ganchinho para um próximo, de repente, a gente falar sobre essa agenda mesmo, a Disney. A Disney está se renovando. Voltou atrás. Mudou toda essa linha. Graças a Deus, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai conseguir ir mudando essa agenda para mim, que é caótica, né? A própria Disney, com o novo CEO, ela está se remodelando novamente para os novos clássicos. Logicamente que ele não vai fazer aquelas coisas, tem sempre um negocinho que vai falar só, esse programa foi gravado anteriormente, tal, tem sempre aquele cuidado, né? Mas ela tá voltando às origens e voltando ao seu princípio, que foi na criação, né? E mudando essa agenda woke que eles tinham criado, esse inferno de mudar tudo, os 7 anões, não sei o quê. Kenny, só pegando esse teu gancho aí pra gente finalizar também, a gente pode voltar até com esse assunto depois, mas sim. eu sempre digo que tudo em relação a nossas as gerações, né, são cíclicos. E essa agenda eu também sempre falei que é um ciclo. Infelizmente acaba causando danos para as gerações futuras, mas é um ciclo. Você vê até, sem entrar na política, que a gente vai fazer programa sobre isso também, mas as coisas estão se renovando, porque as pessoas apostam nesse tipo de agenda, e até quem é dito conservador, até quem tem os princípios e valores, acabam entrando nessa agenda aos pouquinhos, tanto que vai sendo inserido nisso, e acaba depois vendo, opa, recua, esse não é o caminho. Tanto é que, na própria América Latina, foi completamente dominada por governos de esquerda progressista. E aí, hoje, já é o contrário. Acho que são 2 ou 3 países, né, de expressão dentro da América Latina que ainda tem governos de esquerda. E um deles é o Brasil, e a gente está vendo aí a grande probabilidade de cair. Brasil, México e a Colômbia. Então, tá findando isso, porque justamente as pessoas... É cíclico. As pessoas começam a enxergar, opa, esse caminho não é o melhor, e vai ciclando isso. Beleza, meus amigos, acho que foi um programa extremamente produtivo, e só para finalizar aqui, eu há um tempinho atrás vi uma entrevista de um artista, que eu não vou me lembrar o nome agora, ele falou que ele não tinha mais lugar para ser o mocinho da história, o principal da história, porque ele era loiro de olho azul, e que pessoas loiras de olho azul não podem mais fazer parte, não pode ser mais o artista principal. Então, a coisa virou de uma forma, então a gente, em vez de falar de inclusão, a gente está falando de exclusão às avessas. Beleza, galera? Rodrigão, encerra aí para nós, o nosso amigo Kenny tem que falar dos nossos patrocinadores. Aproveitando só para dar aquela força que aquele pessoal dá para a gente, LR Beat Sports, TKL Peças Diesel e 9 promoções, Magnólia, comida afetiva, aí aquele negócio com carinho, com amor, e aquele sabor, aquele cheiro, aquele saborzinho gostoso, sabor de Alecrim Gold. Esses são nossos apoiadores desde o começo da nossa ideia, desse
nosso projeto maravilhoso, que vão dar muitos frutos, se Deus quiser, e a gente vai comer bastante sabor de alegria e magnólia. É isso aí, e não deixem de seguir as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, e principalmente curtam lá a nossa página, sigam a nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, curtam os nossos vídeos, compartilhem o máximo que puder e não esqueça de acionar o sininho das notificações lá para receber os vídeos. Beleza? Isso aí. Dá essa força, dá essa Se quiser moral. xingar também, pode xingar, viu? Não tem E problema também, não. exponha a sua opinião. Abra seu coração pra gente lá no YouTube e nas redes sociais. Abra seu coração. Fale o que vocês estão pensando, que a gente recebe com muito carinho. E dê novas ideias aí também, viu? Se quiser novas Beijo. ideias. Beijo a todos. Até a próxima, galera. Valeu!